Olá, roqueiros e roqueiras do Brasil! Sejam muito bem-vindos ao episódio 86 do Tic Tac Go. Eu sou a Ana Gabriela e hoje estou aqui com a Camila. Oi, oi, oi. E também estou aqui com o Guilherme. Salve, salve, gente. Tirem as crianças da sala. É pior que sim, porque a gente já vai falar sobre alguns assuntos polêmicos, né? Como sempre. Polêmica. Diria Roberto Avalone. Exatamente. E hoje, por mais que a gente sempre traga uma polêmicazinha, porque não é nem que a gente gosta, né? NHL parece que não consegue fazer outra coisa e a gente precisa comentar, né? Então, apesar disso tudo, a gente vai tentar fazer um episódio um pouquinho mais leve, trazendo as últimas notícias, né? Vamos ver se a gente vai conseguir manter o nível da leveza, da graça, mesmo falando às vezes sobre alguns assuntos um pouquinho mais sérios, mas a gente vai tentar. Até porque esse é um dos nossos últimos episódios do ano. Depois vem férias, porque o TTG também merece. Estamos trabalhando aí. Você acha que é só em outubro, quando começa a temporada? Mas a gente não tem folga, entendeu? Então, Papai Noel vai trazer aí no saco dele umas férias para todos nós. Primeira notícia já vem bomba, né? É sobre o Corey Perry. Então, Camila, conta pra gente o que aconteceu sobre o Corey Perry aí nos últimos dias. Então vamos lá, né, galera? Já ali no finalzinho de novembro, a gente escutou que o Corey Perry não estava relacionado para um jogo lá do Chicago Blackhawks. Todo mundo ficou, por quê? Porque não falaram que era lesão nem nada. E aí ficou aquele suspense. O Chicago Blackhawks acabou que segurou as informações por alguns dias, aí com aquela tensão que depois saiu que ele estava no waivers, que eles tinham a intenção de rescindir o contrato dele, e a gente, o que aconteceu? Até que o Kyle Davidson, né, que é o GM do Chicago Blackhawks, fez uma press conference, né, uma entrevista coletiva, e assim, ele não tem maiores detalhes, ele só falou o que aconteceu. Ele realmente teve uma atitude que não foi profissional, ele falou que não tinha sido um crime. Ele falou que tinha sido muito nojento os rumores de que o Corey Perry tinha tido alguma coisa com a mãe do Conor Bedard, né? Que é uma outra situação que foi bem ridícula. Exatamente. Demorou pra... Vamos fazer um parêntese aí, Ana. Fale sobre esse parêntese aí que aconteceu. Demorou pro time se pronunciar sobre. E aí, nesse intervalo, começou o quê? Rumores. Nas redes sociais bombando. Não era um rumor. Só se falava nisso. Altos memes. Exatamente. Inclusive. E o rumor era de que toda essa situação com o Corey Perry estava acontecendo porque teve a mum streak do time, não foi? Que acabou ocorrendo. Eu acho que foi depois do ocorrido, inclusive. Foi num período muito perto, entendeu? Mas aí o pessoal, né? A gente não sabia até então o que tinha acontecido na viagem de Columbus e tal. Então, assim, o pessoal foi em cima, né? Aquela coisa. Sempre acontece coisa ruim em Columbus. Columbus. É a cidade. Mas é muito comum na NHL ter as viagens com as mães e com os pais dos jogadores, né? E aí, então, como o time não falava nada, o pessoal começou... Eu não sei quem foi que começou com esse rumor, mas logo se espalhou que o Corey Perry tinha tido um caso com a mãe do Conor Bedard, né? Que é casado, por sinal. Com o pai do Conor Bedard. Os dois são casados. O Corey Perry também é casado. Tem família, enfim. E aí o Chicago Blackhawks não falava nada, todo mundo falando sobre os rumores, e aí depois eles vieram, então, desmentiram. Um parênteses dentro do parênteses, né? Eu acho que, assim, já deveriam ter se pronunciado o quanto antes, porque, querendo ou não, é uma história que acabou levando um rumor um tanto nojento, incluindo a principal estrela deles, né? Não ficou uma coisa muito legal. Acho que eles, sabe o que eu lembrei, de certa forma, quando começou esse fuzuê aí? Do Gretzky falando que você precisa proteger os seus jogadores, principalmente os mais jovens. O menino tem 18 anos, né? Exatamente. Tipo, o primeiro bafafá que ele se viu envolvido, e tipo, não era nem ele, era a mãe dele. Então,
além disso, pensa na mulher também, né? Porque tem esse lado. Tipo, não blindaram ninguém. Não, Isso que é o e pior. também a família do Corey Perry, né? A esposa, filho, sei lá, quem quer que fosse. Todo mundo ali envolvido. E aí eu até vi comentários no Twitter. Ah, mas então alguém comete um crime e a instituição é obrigada a falar sobre? Ok, talvez não seja obrigada. Mas que seria de muito bom tom alguém vir e falar, gente, esses rumores não são verdade. Não tem ninguém pegando a mãe de ninguém, tá? Chega! E até quando tava nesses rumores aí, né, eu fiquei pensando, tá, mas peraí. Eu acho que, vamos supor que tivesse acontecido, tá? O Corey Perry e ali a mãe... Vamos imaginar um Eu cenário. fiquei pensando assim... Hipoteticamente falando. Hipoteticamente, tá. Eu fiquei na dúvida, porque tipo, tá, vamos supor, tá, aconteceu, beleza. Mas então, vamos partir do pressuposto que foi consensual, né? Ele quis e ela quis. Por que isso seria motivo do cara do contrato ter sido rescindido? Porque a gente sabe que quando dá qualquer tretinha, eles trocam o jogador, porque daí eles conseguem algum benefício em troca, seja um jogador, seja uma escolha, seja qualquer coisa. Então eu fiquei pensando, não pode ser, na minha cabeça pelo menos não faz sentido, se os dois quiseram, tá, vai ficar um clima de merda no time, mas eu acho que eles tentariam negociar, lidar com essa situação. Eu também acho. Porque eles sairiam no prejuízo. Tá, ok. É uma merda o Corey Perry ser o jogador do seu time porque ele não é tudo isso? Ok. Mas você pode tirar proveito dessa situação e não perder alguém, entre muitas aspas, de graça, entendeu? Então, na minha cabeça, o rumor não tava fazendo muito sentido se fosse isso, porque eles iam sair perdendo. Ok, aí se foi algo que não foi consensual, aí tudo bem, faria sentido. E aí depois que vieram e falaram, não, peraí que não é bem assim, esses rumores são mentira. Aí sim o negócio fez muito mais sentido, porque se imagina. Mas é aquilo. Né, pra ter sido mas o que a gente falou, eu acho que eles poderiam... Isso tudo rolou no final de semana, né? Eu acho que ele veio a público uma terça-feira, eu não lembro exatamente. Gente, no final de semana eles poderiam ter liberado um statement falando, olha, não diz respeito a nenhum outro jogador, iremos nos pronunciar ao longo da semana. Né, o que era de fato, não precisava mencionar nome de ninguém. E aí o Kyle Davidson pegou e falou que não foi nada criminal, que tinha sido alguma coisa dentro que aconteceu no ambiente de trabalho, e a gente pensou, então alguém vai virar público assim com a fofoca, porque ele falou e não falou nada, né? Sim. Porque o Corey Perry já tinha recebido os bônus, que ele deveria receber de 2 milhões e alguma coisa, então assim, ele meio que o Chicago já meio que pagou o contrato que tinha com ele, entendeu, gente? Ele foi liberado, mas assim, o Chicago já tinha desembolsado um valor, né? Ele recebeu antes de prestar serviço, digamos assim. E aí saiu uma história, a Emily Kaplan, da ESPN, comentou que realmente ele viajou com o time para Columbus na terça-feira, no dia 21, um dia antes do jogo, terça-feira não, perdão, acho que era uma quinta, no dia seguinte, que era uma sexta-feira, ocorreu algum evento corporativo, que nós não sabemos os maiores detalhes, e o que aconteceu foi com algum funcionário do time. Ninguém fala funcionário ou funcionária, né? Eles colocam employee e aí a gente não sabe o sexo da pessoa. O inglês tem disso, não tem gênero nas palavras. Né? E ele teve alguma atitude, né? E aí ele foi imediatamente retirado, ele não foi relacionado ao jogo, e assim, e os Blackhawks foram notificados assim, que aconteceu, né? Esse ocorrido que nós não sabemos, e eles iniciaram uma investigação. E agora o que acontece? Aí depois o Corey Perry, né, alguns dias depois, até apareceu no Instagram, pedindo desculpas, que ele tinha que... acho que era vício de alcoolismo, né? Ele mencionou a gente, perdão. Eu lembro que essa informação. Uns dias depois, entre o dia da possível treta em si, vamos colocar treta, e o dia que começaram a sair os rumores da mãe do Bedard, deram uma declaração que ele não viajou com o time, que ele estava afastado por motivos de família. Colocaram family reasons. Colocaram family reasons. Isso. Ele falou isso e a própria equipe dele também falou que era motivo pessoal. Só que depois as histórias começaram a divergir e a gente entrou nesse espiral de rumores. Mas aí o Corey Perry basicamente falou que ele tinha algum problema com vício, ele tinha que se tratar, e ele ia pedir ajuda, que ele foi um motivo de imensa vergonha para a família e para os colegas, porque querendo ou não, o Corey Perry é muito respeitado, né? A gente ganhou tudo, então assim, já tá com 38 anos, e ele tava tendo uma temporada relativamente boa com os Blackhawks, assim, tava acho que parece que a média que eles estavam estimando é que ele ia chegar a 50 pontos, alguma coisa assim, para um jogador de 38 anos já é uma numeração um pouco alta, e aí, é isso, gente, eu vou dar minha opinião antes de passar para vocês. Eu acho que ele deve ter bebido,
e fez alguma coisa que não deveria, ou bateu em alguém. A minha teoria é, ele encheu a cara e brigou com o Kyle Davis. Mas eu também tô achando que rolou ali coisa física. Eu acho que deve ter sido alguma coisa física e algo sério mesmo, a ponto de ele ter sido desligado. Porque, vou pegar um outro exemplo aqui. Já teve 2 jogadores do meu time que, no treino, eles saíram literalmente no soco e nada aconteceu. Os 2 continuaram no time normal. Adoro essa história da Ana. Eu acho que deve ter sido algo muito sério mesmo. E com certeza deve ter sido algum outro tipo de funcionário que não sabia nem como reagir direito, tipo, sei lá, se defender ou tal, ou talvez alguém ali num escalão um pouquinho maior, né, pra ter essa consequência, então... O Corey Perry falou no statement dele que ele estava realmente procurando ajuda com os problemas que ele enfrenta contra o álcool, né? E um dia a gente pode até fazer um episódio só sobre isso, né? A gente não tem noção da quantidade de vícios que esses atletas... Eu fiquei um pouco surpresa, isso me lembra da história do Mike Richards, né? Mike Richards? Que era do Flyers e foi pro LA Kings. Sim. Que ele teve o contrato rescindido e olha que ele foi pego por substâncias ilegais. E os LA Kings têm que pagar, tipo, milhões e milhões pra ele até agora, 2032, alguma data assim. Então, assim, o que será que o Corey Perry fez que é tão sério que nem a multa, entendeu? Ele vai receber, a multa contratual. Sim, tem. Entende? Então, assim... e aí, só mais aqui pra gente fechar a notícia em si, o Batman, que, se você não sabe, é o comissário da NHL, ele acabou se manifestando. Esses dias, o negócio já tava até meio frio, e daí o Batman, peraí, quero falar. Como sempre, ele sempre muito atrasado. O timing perfeito do velho. Depois que o negócio já esfriou, ele sempre, né, ressurge. E aí, o famoso perdido. Ele falou, até citou alguns casos semelhantes do passado, mas ele disse que, né, quem sabe no futuro ele converse com o Corey Perry, tem que ver se consegue fazer com que ele retorne ou não. Mas ele falou, né, então, quem sabe eles conversem e tal, mas eu não sei, até por conta da idade, não sei se tratando do problema, não sei se ele retornaria ou se talvez ele já emende uma aposentadoria aí no futuro próximo. Mas é isso, né, gente? Uma situação de merda. Se acabar, entre aspas, sua carreira assim. E claro, tá, a gente riu e tal, o pessoal falou dos rumores e todo mundo fazendo piadinha, mas querendo ou não, é um motivo muito sério o alcoolismo, né? Como a Camila citou, existe o programa da NHL ali que dá apoio a jogadores, não só em questão de alcoolismo, mas esses jogadores, não só da NHL, mas de outras ligas profissionais, alguns deles têm sérios problemas de vício em analgésicos e outras drogas que são permitidas, né, no mundo aí dos remédios e tal, porque às vezes eles precisam tomar doses muito fortes, de remédios muito fortes, e depois para você parar com isso, também é algo muito complicado, né, então... E por que eles acabam tomando esses remédios assim? Porque às vezes o time tá ali em playoffs e você é um jogador principal do time que você precisa estar ali, então eles vão fazer de tudo para que a sua recuperação, entre muitas aspas, seja mais rápida. Às vezes você nem tá recuperado de fato, mas você vai tomar um remédio que na hora do jogo você não vai sentir dor, que não vai atrapalhar teu desempenho. Quantos casos de jogadores aí na NHL tem que já jogaram uma série de playoffs inteira com costela quebrada, maxilar quebrado, tornozelo quebrado? Imagina você combinar com... O Kachuk recentemente, né? O Mark Stone jogou os playoffs todos passados com problema nas costas. Sim. Ele falou que não conseguia nem andar depois dos jogos. Exatamente. E tava lá jogando. Então como é que esses caras conseguem ficar no gelo em pé em algumas situações? Né? Por conta desses remédios fortíssimos. E aí tem pessoas que vão acabar assim desenvolvendo aí uma adicção, né, um tipo de vício, e às vezes para se livrar disso é muito difícil. E detalhe, muitas vezes não é nem porque eles querem, né? Eles são funcionários ali do time. É necessidade. Eles precisam seguir o que os doutores, os médicos do time estão dizendo. E acho que foi até o Robin Lehner, que na época, alguns anos atrás, ele era bem ativo no Twitter, ele falava muito sobre isso. Ele chegou a falar do Nolan Patrick, né? Das coisas dos tratamentos que ele tinha sido submetido. Quando saiu as notícias do Nolan Patrick, ele até trouxe um caso dele, que ele lidou muito tempo com esses vícios em analgésicos.
por conta das lesões e que às vezes você nem sabe o que você tá tomando. Você confia tanto. O Carey Price, por exemplo. Exato. Carey Price, verdade. Logo depois daquele playoff incrível dele, que o Canadiens chegou na Stanley Cup, ele disse... E perdeu pro time. Então, ele virou assim, eu não consigo mais, eu vou me tratar... Uhum. Ele falou, eu tô viciado em tudo. Ele foi muito surpreendente naquela Stanley Cup. Ele falou, eu tô viciado em remédios, eu tô viciado em álcool, o meu corpo não me responde do jeito que eu quero mais, eu tô tendo sérios problemas com a minha família e eu vou me cuidar. Sim. E ele tá com uma lesão seríssima no joelho, se não me engano, né? Não, o Carey Price ele tá volta. Ele não volta, né, disso, gente? A gente tá só esperando ele. Além disso... Ele tá na long term injury reserve. Além de tudo tem isso, tá? Você até vai ali... É que deixa o Weber, né? Exatamente, que eu acho que nunca mais. Você toma um remédio ali pra conseguir performar um jogo e além do vício em si, você pode piorar essa lesão e nunca mais voltar, porque você não tá tratando ela de verdade. Você só tá ali mascarando pra conseguir ficar paliativo. Exatamente. Então, Isso me lembra muito, gente. O Jack Eichel, ele... O Patrick... Foi e voltou, né? Ele foi... Acho que foi o Eichel, né? Assim... O Patrick, na mesma situação aí dos playoffs do Canadiens, na época que ele tava, tem um frame dele, assim, no gelo. O olho dele, os dois olhos, estão completamente vermelhos. E as pessoas começaram a brincar, né? Deve ter fumado um baseadinho antes, não sei o quê. Depois da questão que coloca um pi nisso aqui, porque tem criança que ouve. Mas não era de tanto analgésico que tinha no corpo dele. É bizarro, é meio assustador você olhar pra aquela foto, sabe? Dá um ruim, assim, imenso. Tipo, jogadores muito jovens, né? Eu já fico pensando, imagina se começar a desde já, né? Eu sei que, por exemplo, tem muitos jogadores nas 4 ligas que eles consomem, sim, a cannabis. Só que eles têm muita sorte que, como o antidoping é aleatório, a maioria escapa. Mas tem muitos que dizem que consomem por quê? Porque não pela questão de relaxar, mas porque ela ajuda a aliviar as dores. Principalmente pessoal que tem muito problema com ansiedade, não só as condições mentais, mas com determinadas dores que acabam influindo na cabeça, eles sempre fumam para dar aquela... porque dizem que funciona. Tanto que a NBA, por exemplo, maconha não é mais doping na NBA. E já tem estudos que querem legalizar maconha nas outras ligas também. Inclusive na NHL, por causa disso, porque os jogadores estão falando que os efeitos terapêuticos dela são extremamente de benefício extremamente alto para eles, não tem quase nenhum tipo de malefício. Acho que é interessante mesmo. Eu acho que por mais que seja um assunto desconfortável para algumas pessoas, tem várias opiniões diferentes, eu acho que em algum momento isso vai ser discutido, né? Meio que não tem como... Porque aquela coisa já é usada, né? É um segredo que todo mundo sabe, que é uma verdade que todo mundo sabe, só não comenta em público, né? Que, tipo, eles já são usuários, então... E olha só... É tão conservadora, né? E isso não significa que o TTG tá falando pra você usar qualquer coisa aí, não vem jogar nas nossas costas, não. Cada um lida com a sua... O jurídico está aqui, galera. Nós estamos comentando. Drogas pesadas, a gente só recomenda o uso de torcer pro Anaheim Ducks e pro Colombo do Blue Jackets. Foge. Na verdade, eu seria até um pouco mais enfática. NHL, qualquer outra liga, foge, não vem pro querer, esporte é tão bom. Não é. Não é. Em algum momento você vai se ver estressado, irritado e vai tirar o seu sono. Vai achar entretenimento em outras coisas. Só porque você viu um vídeo viralizando de uns caras brigando, não pense que o esporte é só isso. Não, isso é apenas um recorte, entendeu? E você comentou, Camila, sobre o Jack Eichel. Na época que saiu o fuzuê ali da cirurgia, que ele tinha uma hérnia de disco no pescoço. Não lembro exatamente se era isso. Gente, eu tenho uma cicatriz bem aqui, hoje bem bonitinha. A gente... Será... Bem discreta. Não, gente, é porque a minha amiga também fez uma cirurgia de câncer de tireoide, que é parecida, né? A incisão. E ela ficou com a mesma cicatriz, que ele é bem discreta, assim, né? Pra gente ver como a medicina evoluiu, né? Percebe mesmo. A gente quase não percebe. A gente tem um episódio lá nos primórdios do TTG que a gente trouxe uma fisioterapeuta pra falar sobre essa lesão, tá? E se a cirurgia era benéfica. TTG, ó. Vai lá, que é informação. E pelo visto deu certo, porque o Jack Eichel está brilhando e
e ganhou, mas estão brincando. Então, um abraço pro Buffalo Sabres, que não queria fazer a cerveja. Enquanto os Sabres, vamos abrir um parêntese que talvez a gente consiga comentar ou não nesse episódio, mas a gente já deixa, né? A gente que achou que os Sabres iam brigar por uma posição de playoffs, estão aí amargando, né, muitas derrotas. O time tá pior do que a temporada passada. Talvez a gente volte nesse tópico não, mas aí qualquer coisa a gente já deixa uma pincelada, né? É a maldição de Dominic Hasek. Não deram um título pra ele, eles nunca mais vão ganhar. O universo, como diria aquela famosa frase, The Light Snake. A vida conta. Ai, socorro. Continuando nos assuntos polêmicos, Ana, vamos entrar agora na questão dos protetores de pescoço, né? Os neck guards, que agitaram aí a liga. O que é que você tem pra falar pra gente? Então, olha só. Sobre os neck guards, a IEHF é ótimo, né? IIHF, já que eu vou meter o inglês e o português aí, mas o que é isso? É a Federação Internacional de Hóquei no Gelo. É uma coisa diferente da NHL. Essa coisa aqui, essa federação faz o quê? Ela é responsável pelos torneios mundiais, então, a Copa do Mundo do Hóquei é mais ou menos isso aqui, é a IIHF que faz. E aí tem o masculino, tem o feminino, tem o sub-20, o sub-18, é um negócio bem legal. E é entre países, então se você um dia tiver a chance de acompanhar, obviamente, online, né, porque não é todo mundo que vai conseguir ver ao vivo, quem sabe nunca. Então fica aí a dica, é bem legal, e dependendo às vezes até os jogadores da NHL acabam jogando, porque o masculino geralmente é na época dos playoffs, e aí o que acontece? Se o time ou caiu dos playoffs, ou avançou a primeira fase e já caiu, os jogadores às vezes são liberados para representar os seus times. Então, às vezes, você pode ver aí o seu jogador favorito. Mas o que essa coisa fez, né, a federação? Ela tornou obrigatório o uso da proteção no pescoço em todos os níveis do esporte e nas competições organizadas por eles. Isso significa que na NHL é obrigatório? Ainda não, né? É um avanço, mas a NHL ainda não tornou obrigatório. Esses protetores, eles já eram obrigatórios nos torneios sub-18 e sub-20, só que tem um probleminha, né? Ainda, por mais que seja obrigatório, não tem uma data exata para se tornar obrigatório. Por quê? Porque todos os jogadores, enfim, não só da NHL, mas ao redor do mundo, estão buscando esses protetores, e a demanda está tão alta que as empresas não estão conseguindo produzir o suficiente. Isso é ótimo. Ao ponto também de que fica ruim, porque como não tem fornecimento, eles não têm uma data para tornar isso obrigatório. A ideia deles é tornar obrigatório aí logo na virada do ano, mas não tem assim uma confirmação exata. Ah, não, dia tal vai ter, porque as empresas não estão dando conta em produzir. Então, por que tudo isso, inclusive? Porque a gente teve, infelizmente, falecimento do Adam Johnson. Lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra, um outro jogador acabou dando com a lâmina no pescoço dele e ele não resistiu. E aí, a partir disso, iniciou-se então essa discussão dessa proteção. Alguns jogadores na NHL já estão usando, mas então nos torneios aí internacionais vai ser obrigatório. E eu até vi, eu não vou lembrar a liga nem nada, mas era algo assim junior. Não lembro se era a universidade, se era uma liga um pouquinho menor, mas teve um jogador que estava usando e ele acabou também levando uma laminada do patins no pescoço. E mesmo assim, deu uma cortadinha, mas nem em comparação. E ele tomou uns pontinhos e tá bem, tá vivo e foi salvo por conta do protetor. Então, é importante. Talvez é aquela coisa, não seja o negócio mais confortável do mundo, né? Mas é necessário quando você joga um esporte que você está literalmente deslizando sobre lâminas, né? E quantos são armas, basicamente. Né? Quantos casos aí a gente já viu de lesões horrorosas? Tem jogador que ficou cego, tem jogador que tomou corte, tem... Nossa, é horrível. É um negócio que me dá uns arrepios. De jogadores... Acho que os Penguins falaram que eles poderiam usar, mas acaba que boa parte do time não tá usando. Eu acho que eu só lembro o Ryan Graves que tá usando. Eles obrigaram nas ligas menores. Os times do Penguins ligas menores são obrigatórios a usar. O TJ Oshie também tá usando, né? O Claude Giroux também tá usando, assim, jogadores mais famosos.
Gente, mas eu sempre fico impressionada quando eu tô assistindo, porque isso que a Ana falou que realmente é um esporte muito perigoso. Porque eu sempre... Assim, eles fazem com tanta facilidade, né? Eles estão patinando, mas, gente, é uma arma, né? Uma queda que eles podem levar. Especialmente assim no shootout, sabe? Que eles veem que às vezes eles deslizam um pouco pro lado e sobe aquele gelo. Eu digo, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente poderia um dia fazer uma probabilidade dos acidentes acontecerem. Eu até acho que acontecem poucos, né? Considerando ali o tipo de aparato que eles usam. Não, e eu lembro que, por incrível que pareça, eu acho que a gente sempre lembra do Clint Malerchuk, né? Que foi talvez o mais chocante. Que a jugular dele foi cortada pela lâmina do patins. E ele sobreviveu. Só que assim, eu sempre sou adepto da teoria do seguinte. No esporte, a gente faz um parâmetro com o cinema. Nós temos que proteger os melhores atores. Os protagonistas têm que estar lá. E os protagonistas são quem? São os jogadores. Os jogadores, eu sei que é um esporte de contato, vão ter lesões. Só que se a gente conseguir minimizar ao máximo as lesões e os danos de cada lesão, é muito mais benéfico para a torcida, para os fãs. Assim, para a torcida e para os fãs eu coloco separado, porque é a torcida lá, no caso, os fãs como um todo, para a TV, para a mídia, para a própria liga e para os próprios jogadores. Eu não fico surpreso de ainda não ter nenhum tipo de manifestação geral na NHL. Só que eu acho que a conscientização dos jogadores vai aumentar muito. Tomara, né? Eu vejo isso. Eu vejo essa coisa do tipo, dos jogadores estarem... Que a gente falou, por exemplo, no tópico anterior, a gente falou sobre saúde mental. Que até ainda é tabu, mas muitos jogadores já estão conscientizados disso. O próprio Samuel Girard... Ele mesmo que eu ia mencionar, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vi um jogador da NHL falar a palavra depressão. Estou me afastando porque eu tenho depressão. Acho que eu não esperava isso. E aí, por exemplo, essa questão do neck guard, ela deixou de ser isso. Ela tem que ser assim, tem que ser falado. Porque se depender de muitas pessoas, quando eu falo muitas pessoas, eu não digo assim, fã, torcedores, não. As pessoas tratam, por exemplo, porque eles são jogadores, eles ganham muito bem, então eles se arriscam. Não, eles vão se arriscar sim, mas eu quero eles jogando. Eu não quero jogador tendo que sair porque quebrou o braço, porque rompeu um ligamento, porque o Patins cortou e ele precisou sair do jogo. O Evander Kane, temporada passada, teve... A lâmina do Pat Maroon cortou, né? Cortou o bicho dele. Ficou 3 meses no meio fora, do jogo. Ficou muito tempo fora. Sim. Então, assim... Me dá ruim de imaginar o coisa. Você pode ou não gostar do time, porque é rival, acontece. Mas você não quer ver... Você não quer ver esse caos. Você quer ver o caos do jogo. Você quer ver o time perder, mas você não quer ver a lesão. Então, assim, é bom que a demanda tá alta, que já é obrigatório, ainda não é oficial, porque não tem uma data de fato, a data que oficializa mesmo, mas dá pra ver que os jogadores já estão criando essa consciência. E muitos jogadores jovens usam o neck guard por estarem usando desde criança. E aí eles dizem, tô acostumado, não faz mais diferença pra mim, é uma segunda pele, basicamente. E aquela coisa, quanto mais oportunidades a gente tiver pra proteger os protagonistas, todo mundo tem que apoiar. Sim. Não importa, tem que apoiar porque o esporte é feito por eles. E nós só estamos aqui por causa deles, então tem que proteger. Eu queria que eles percebessem que eles são a força, entendeu? Que eles entendessem o conceito de greve. Não é de greve, vocês entenderam o que eu quis dizer, no sentido de que se certos jogadores viessem a público, né, outros iriam tomar maiores atitudes. Então eu acho que tá faltando talvez essa união entre os jogadores, né, de perceberem que realmente eles são funcionários, mas a liga não aconteceria sem eles, né? Então... Claro. Parece que eles não têm essa consciência. Eles têm toda essa questão que continuam sendo funcionários, mas eles têm um sindicato dos jogadores. Eles têm os representantes. E tem um negócio que me pega muito. Eu não sei se já acabou, mas os jogadores estavam pagando uma multa para a NHL. Não sei se vocês lembram disso. Porque na época da pandemia, eles não puderam jogar. Não é que eles não quiseram. Eles não podiam jogar. Porque tinha uma pandemia com um vírus altamente contagioso. E eles tiveram que pagar uma multa porque eles não podiam ir pro gelo. Então, sabe? Porque foi... Não, e o pior.
A multa era porque no último CBA, no último acordo trabalhista deles, tinha uma cláusula esquecida que ninguém lembrava, porque eu acho que ninguém... pensou que fosse usar. Exato, que em casos extremos onde a liga não pudesse realizar seus jogos, o sindicato e os jogadores teriam que bonificar a liga pelo dinheiro perdido, que era essa multa. E era uma cláusula que ninguém sabia e que a liga ativou assim que entrou a pandemia. O famoso caso fortuito, força maior que temos no nosso Código Civil brasileiro. Gente, aqui, enquanto pessoa jurídica, estou querendo arrancar meus cabelos, porque como é que assinam, como é que o sindicato deixa eles assinarem? É isso. Sem maiores comentários. Como é que pode isso, né? É isso, gente, triste. Passando esse tópico, né, gente? A NHL anunciou que a sede do próximo draft vai ser em Las Vegas. Faz muito sentido. Por alguma razão, eu pensei que em algum momento já tivesse acontecido. E aí ele vai ocorrer nos dias 28 e 29, né? Que nesse ano, 28 e 29 de junho. E o evento vai acontecer na Sphere, né? Que é uma esfera, que é um centro, é uma cúpula, né, de entretenimento, como tudo ali em Vegas. Que ela foi usada recentemente para Fórmula 1. Não sei que... Gente, assim, um parêntese. Não sei se vocês já assistiram Jogos Vorazes, mas lá, quando os tributos morriam, alguma coisa, aparecia o rosto deles lá de fora, tipo, numa TV. Sim. Então, é basicamente isso. É uma esfera lá que é revestida de LED, né? Enfim. Ela foi e aí eles fizeram várias projeções. Isso, foi realmente, o primeiro grande evento foi o show do U2, o primeiro grande evento esportivo foi a Fórmula 1, que, na verdade, não... A Fórmula 1, no caso, foi na pista, mas, assim, que eles usaram... a esfera lá de fora, né, pra tipo, fazer projeções dos pilotos e tal. E agora a NHL vai ter essa chance de fazer o draft lá, porque a partir de 2025 a ideia deles é voltar a fazer de forma descentralizada, que nem como ocorreu durante a pandemia, né, que os próprios times anunciam de onde eles estiverem, né, assim eles vão decidir os locais, que ok, de certa forma é meio interessante talvez pro jogador. Aí eu até pergunto pra vocês preferem um grande evento, como vai ser esse, ou vocês preferem que cada time anuncie de onde eles estiverem? Eu acho legal um grande evento, porque, principalmente pros meninos, né? Além do entretenimento, imagina por esses meninos que estão sendo escolhidos para jogar num time profissional, é algo único que eles nunca mais vão viver na vida, entendeu? Então eu acho super legal você proporcionar esse momento para eles também, além, claro, ser legal para quem tá assistindo, pro time talvez não seja tão legal assim, ter que ficar indo lá pra cá, mas isso é menos pra eles, sabe? Eles são milionários, eles que vão pra onde eles tiverem que ir, tô nem aí. Então, eu gosto. Eu sou mega a favor. Também. Eu acho que a NHL só tem ideia ruim, gente. Porque como é que você tira de poucos eventos que você pode concentrar ali numa cidade, chamar atenção, vender ingresso pros fãs irem assistir. Tipo, eu queria assistir um draft se eu pudesse estar lá. Eu também queria assistir. Deve ser, é uma emoção completamente diferente do que assistir pela TV. Aí vem a NHL e corta. Eles são alérgicos às ideias. Você transforma um evento, não é só o draft. A NFL faz isso muito bem. Não é só o draft, tem shows, tem cobertura exclusiva das TVs. E eu acho assim, que não é só pela emoção, pela experiência única dos jogadores, mas aproxima o torcedor das futuras estrelas. Sim. Já faz as futuras estrelas se ambientarem com o clima. E o torcedor tem um contato mais próximo, porque ali é tudo... Eles estão lá no... Vai ser, sei lá, esse não vai ser na Sphere. Então vai ter aquela proximidade. Aí ano que vem, sei lá, vai ser em outra cidade, e aí vai ter lá o salão de festas lá, que é, sei lá, pode ser um teatro, e o torcedor tá muito próximo. E aí tem o tapete vermelho, né, o red carpet. São experiências únicas que você pode transformar num evento. Sim, e tipo, você até citou a NFL fazendo show. Imagina se eles melhorassem o evento que eles já têm, entendeu? Sim. Poderia ser muito melhor pra todo mundo. Eu lembro de quando o Seattle Kraken, não quando anunciou a franquia, mas quando eles foram anunciar o roster, que eles foram apresentando jogador por jogador. Foi um baita evento, porque teve shows, teve muita gente famosa que ia lá e anunciando, entrevistas. Foi extremamente divertido. Tem que pensar macro nesse caso.
Tem que pensar gigante. E Vegas abraçou muito o time. Agora o time já é campeão, né? Mas o time tem uma trajetória completamente diferente do Kraken. Mas então imagine agora que o time já se tornou campeão. Muita gente vai querer participar, entendeu? Então, assim, aquele deserto Vegas, se tornou... né, que já é a cidade da extravagância. Era a oportunidade. Imagina o quão divertido vai ser, e principalmente porque eles são crianças, né, gente? Pra mim, 18 anos é criança. Então, assim, imagina, tipo, lá com a família, acho que tem tudo pra ser divertido, e a NHL quer, tipo, tirar esse entretenimento da gente. Até porque acontece no verão, então ainda que, sei lá, no próximo draft seja em Toronto, vai estar no verão, entendeu? Então, assim, tem como você monetizar, não vai falar que, porque tá inverno, ninguém vai querer assistir, não, vai estar no verão. É sempre junho, julho, né? Então... É o auge do verão ali nos Estados Unidos e no Canadá, é o auge do verão, junho. Deixamos nossa crítica aqui, né? Quem sabe eles voltam atrás. Ai, NHL. Fica aí. Mais uma crítica, né, pra nossa conta. Mas também a NHL faz tudo errado, que culpa tem a gente? A gente tá aqui pra falar mal mesmo. E aqui tem outra coisa para se indignar, quer ver? A NHL também fez a reunião ali dos conselhos dos governadores, eles anunciaram as últimas projeções de receita para a temporada. E aí, o teto salarial para a próxima temporada está projetado 20 milhões a mais. Em cerca de 87,7 milhões, ou seja, 20 milhões a mais. 20 milhões a mais não dá para fazer muita coisa. Podia aumentar mais. Eu lembro que eles estavam projetando 10 milhões a mais, além disso. Eles estavam projetando que pudesse ficar entre 95 e 97 milhões. Eu falei ironicamente 20, mas deve ter aumentado 2. Tá 85, não tá? É por aí. Né? É sempre um aumento muito pequeno, né? E tipo, 2 milhões... Será que em menos de uma década a gente consegue chegar a 100 milhões? Quanto é que tá hoje o salário dos rookies? Eu lembro que era 750 mil, mas isso há alguns anos. Eu acho que ainda tá nessa faixa. Eu acho que eu acho só se, tipo, os rookies já fecham contratos primários antes, sabe? Contratos mesmo que o salário dispara. Mas eu acho que a média é isso mesmo. Deixa eu até verificar aqui. Tipo, 2 milhões, tá. A gente sabe que existem jogadores que aceitam contratos curtos, né? Tipo, no máximo um ano. 950 mil dólares. 950, quase não dá pra 2 jogadores de entry level, não. A gente sabe que tem jogadores que aceitam contratos menores, mas um jogador só, e às vezes não é um jogador que tá no seu auge. Geralmente é alguém que já tá encaminhando pra se aposentar. Então não vai dar pra fazer nada com isso aí. Só para vocês terem uma noção aqui, ó, eu procurei a média salarial, né? A gente sabe que tem jogadores que ganham muito, tem outros que não ganham tanto assim, mas a média é 3,5 milhões de salário. Então, não vai nem dar para pagar um jogador só. Imagina aqueles times que estão com o teto salarial todo ferrado. Vai adiantar nada. Eu escutei um podcast essa semana, não sei se tem... Não sei, eu não lembro realmente qual foi o podcast, eles estavam brincando, com esse aumento aí, o Maple Leafs vai aumentar a proposta pro William Nylander de 2 milhões, era só isso que dava pra fazer, entendeu? É aquela coisa, pontos fortes e pontos fracos. Né? E tadinho, isso me lembra que o Joseph Woll, né, que é o goleiro dele, se machucou, saiu assim carregado, vai ficar um bom tempo longe. Né, vai abrir um pequeno cap space. E o John Klingberg também vai fazer cirurgia, vai ficar fora. Enfim, né? Um dia voltaremos no tópico Maple Leafs aí. Mas, gente, não dá pra fazer nada com um salário desse. Nada. Chega nem 90 milhões, gente, pelo amor de Deus. Tá? Liguei uma várzea mesmo. Podiam ter se puxado um pouquinho mais pra melhorar isso aí de verdade. Eu li uma matéria que, tipo, o jogador falava assim, você entra no vestiário já meio que preparado pra dar tchau, porque a possibilidade do time ser o mesmo na temporada que vem é nula. Vai ter mudança, você não consegue segurar. Tem até uma foto do time de Tampa que ganhou a Cup em 2020. Sem brincadeira, ficaram, sei lá, 7 ou 8 jogadores. Todo mundo apagado, entendeu? Todo mundo saiu. Não tem como você conseguir manter um time vencedor. Né? O meu time ganhou em 2019. Tá, eu sei que já fazem, o quê? 5 anos. Mas também já foi praticamente todo mundo embora, principalmente os jogadores que têm o melhor desempenho às vezes, né? Porque você não consegue pagar. Não dá pra você ter todo mundo que foi bem, porque todo mundo, quando você ganha o Stanley Cup, o salário dos caras dá uma valorizada.
E aí, se você não tem aumento nenhum, como é que você vai segurar todo esse povo? Não dá. Manter times campeões. É aquela coisa, o difícil não é ser campeão, o difícil é manter o time campeão. Esse é o ponto. Eu fico até surpresa como os Penguins mantiveram o Letang, o Malkin, o Crosby por 16 anos e contando. Eles devem falar até aposentar. Mas aí eu acho que eles entre eles, se comunicam muito para facilitar nessas flexibilizações. Eu acho que sim. Não, com certeza, mas acho que hoje a gente não consegue mais manter. Você mantém 1 ou 2 jogadores e é só isso mesmo. Valeu, falou. E muitas das vezes acabam abrindo mão do que realmente mereciam para conseguir encaixar e ficar ali no time, porque eles, né, também acabam criando aí uma relação de amor e afeto com os times. Não tem como dizer, ainda mais depois que você ganha uma Stanley Cup. Tem outros que são mais racionais e, não, peraí, essa quantia não dá, vou meter o pé. E tem outros que, é isso, fazer o quê, né? Se você só pode pagar isso, vou aceitar, vou ficar por aqui mais um tempo, vamos ver qual é. O famoso tchau e benção. Eu acho, então, que a gente agora entra na nossa provável última notícia da NHL, que envolve o Fleury, né, Camila? Exatamente. O Fleury, eu acho que é a 7ª temporada dele, né? A notícia não é sobre isso, mas eu acho que ele realmente tá se preparando pra aposentar aquela, né? Faz uns 5 anos que ele tá nessa. Ele começa a temporada meio lento, aí ele começa a fazer assim que ele já tá se imaginando no fim de carreira, aí ele dá uma engrenadinha, aí ele fala que recuperou a paixão pelo esporte, que ele nunca perdeu, na verdade. E aí ele fala assim, não, eu vou jogar mais uma temporada, e mais uma, e mais uma. Daqui a pouco ele tá com 48 anos, tá jogando. Ele fez 39 anos agora no final de novembro. 39 anos. Não que isso seja velho, mas pros parâmetros da NHL não é tão comum. Ele já tá com 200 anos. É, exatamente. Sim. Alguém falou, o Vasilevski vai tá com 29, né? Alguém falou, nossa, isso em anos de anos como goleiro já é 100 anos pro goleiro, entendeu? Já. É que nem idade de cachorro. Então, né, o Fleury, gente, em novembro, ele decidiu... o Minnesota Wild, né, que é o time dele, realizou uma noite de herança dos nativos americanos e o goleiro decidiu, né, ter uma máscara pintada especificamente para o jogo, homenageando os nativos, né? Parte do motivo é que a mulher dele tem a descendência também indígena. E aí ele mandou fazer uma máscara especial com um artista, um design muito bonito, que incluía um pouco dessa herança dos nativos, junto com flores, assim, a vegetação do Minnesota. Ele é também descendente de nativos americanos. Muito, muito bonito. Só que a gente entra naquele tópico, né, que vale lembrar que diante da recusa de alguns jogadores, como nós mencionamos em episódios anteriores, em participar dos jogos da Pride Night, não é nem participar dos jogos, né? Era realmente se recusar de usar o sticker, enfim, essas coisas. A NHL impôs uma restrição a camisetas, máscaras, adesivos e qualquer tipo de temática especial para essas noites. E aí também houve uma proibição inicial dos jogadores usarem fita adesiva com as cores do arco-íris, né, nas noites do Pride Night. Mas após uma reação de certas equipes, e aqui vamos levantar, né, a bandeira pro nosso querido Travis Dermott, tudo começou com ele, entendeu? Que usou e fez a liga voltar um pouco atrás. Mas o que aconteceu? Quando o Fleury fez isso, ele foi o quê? Punido pela liga. Né? O agente dele anunciou, a liga informou ao Minnesota e também ao agente de Fleury que ele iria ser multado e o time, né, caso o Fleury decidisse usar a máscara. Porém, apesar da pressão da NHL, o Marc-Andre Fleury desafiou a liga e ele usou a máscara no aquecimento. Ele acabou que não jogou, mas ele usou. E aí depois essa máscara, junto com outros itens, entraram para um leilão. A máscara em si arrecadou mais de $35 mil, né? Ela foi arrecadada nesse valor. E o leilão total foi $66 mil, em apoio à Minnesota Wild Foundation e American Indian Family Center. Aí a comunidade indígena anunciou que vai fazer uma doação correspondente ao valor arrecadado com a máscara para uma instituição de caridade à escolha do Fleury. É isso aí, galera. Tá vendo? Sobre o que a gente falava de escolhas erradas, decisões erradas. Tá aí mais uma. A liga não consegue acertar uma coisinha. Me diz o que é que tem de polêmico nessa máscara dele. Eu queria realmente saber. Queria saber o que tem de errado. Eu acho que talvez, não sei, né?
justamente por eles terem proibido, entre aspas, a Pride Tape, eu acho que eles pensaram, vamos tentar então proibir tudo que é diferentão pra não ficar abrindo muita exceção, quando vê tá todo mundo usando o que quer e, sabe, eu acho que é a única coisa que na minha cabeça faz sentido, apesar de a situação em si não ter sentido algum. Eu sempre lembro de uma situação recente na NBA, um pouco antes de começar a temporada, que o Adam Silver foi entrevistado pela equipe da TV da TNT americana. E aí o Charles Barkley, logo o Charles Barkley, que a gente sabe que é completamente desmiolado, foi o cara mais sensato e começou a falar sobre os casos de agressão à mulher envolvendo jogadores. E o Adam Silver, que é o comissário, ele foi pego no contrapé, ele não sabia o que ele falava. E pra mim, a NHL, se ela proibir uma coisa, ela não pensou no resto. Então, assim, então proibir tudo. Ela não chegou a criar argumentos pra explicar isso. Ela só proibiu. Ela realmente achou que, tipo, não queremos mais. Se proibirmos alguma coisa, vai ser proibido tudo. Nós não nos importamos com a opinião de vocês. E é isso. Nós que mandamos. Só que a retaliação foi muito mais direta dos jogadores e das equipes contra. Então, aí já começa aquela coisa, não, porque aí você pode ver que aí sempre que tem alguma coisa do tipo, dali a pouco solta um press release muito artificial, que aí fala assim, não é que não proibimos porque somos contra as minorias, mas porque nós analisamos e aí dá uma volta gigante pra falar nada com nada e só pra falar assim, a gente proibiu e dane-se. Fala, não fala nada. E aí a gente fica, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Isso me lembra... É só uma baita injustiça. Como a NHL só viraliza com coisas negativas. Porque, por exemplo, quando eu fui ler mais sobre o Fleury, tinha matérias no The Guardian, né, que é o principal veículo de comunicação da Inglaterra, entendeu? Então, assim, certos locais que não falam sobre a NHL, quando a notícia é ruim, é assim que a NHL viraliza. Entendeu? A gente até brinca, mas, por exemplo, o Choquei aqui, que é que não é um veículo de comunicação, mas enfim, é uma coisa que a galera acaba que interage muito. Quando é que eles vieram publicar sobre a NHL? Foi quando eles proibiram usar a fita adesiva durante a Pride Night. Então, assim, é só notícia ruim que viraliza. Locais que a gente não costuma ler sobre a NHL é só notícia assim. E todo mundo se questionando, os comentários lá embaixo, mas por que ele não poderia usar? O que isso tem de errado? Porque se fosse algo do exército, algo militar, será que a NHL ia falar, não, peraí, não pode, porque a gente proibiu tudo. A gente sabe que não iria. Entendeu? São 2 pesos, 2 medidas, entende? Isso só acontece quando é alguma coisa que realmente leva pro lado uma causa social, entendeu? Nesse sentido. E eu não sei se vocês viram, mas tem time que acaba lançando assim o calendário de jerseys comemorativas que eles vão usar, e tem vários que manteram sim a jersey ali, sim, alusiva, né, ao arco-íris, enfim, no seu calendário. E geralmente elas são usadas no aquecimento, né? Então eu espero que eles mantenham essa decisão e que usem sim, e que a NHL vá para aquele lugar. Teve até uma polêmica do Coyotes, lembra? Sim. Que o Coyotes anunciou a Pride Night, aí depois eles desanunciaram, aí anunciaram de novo, e aí no fim das contas não teve, mas teve. Foi uma confusão. O Boston Bruins fez à noite, né? Sim. Pride Night. O primeiro time de fato. A arena foi linda, foi bem né? bonito. Tipo, ficou muito bonito. Na entrada assim, da arena já tinha um monte de balão colorido, festerê, amém. E como a gente provavelmente não vai ter tempo, mas a gente vai para um pequeno parêntese para falar, né? O Guilherme falou de Arizona, que o time ganhou dos últimos 5 vencedores da Stanley Cup, tá? Arizona não está fazendo feio nessa temporada. Entendeu? Ganhou de Washington, de Tampa, dos Blues, de Colorado e dos Golden Knights, né? Eles perderam pros Flyers ontem, mas tudo bem. Me parece que tá bem mais competitivo do que a gente esperava. Inclusive, está na primeira vaga do Wild Card da Conferência Oeste. Coyotes. Vai se manter? Não sabemos, mas que realmente não tá sendo uma temporada feia, não está sendo. Tá muito legal, muito competitivo. É aquilo, nós não sabemos nem se eles vão se manter em Arizona. Esse é o ponto. Mullet Arena nos playoffs, galera. Já começa por aí. Já começa por aí, a gente não sabe nem se eles vão ficar em Arizona. Porque, pra quem não sabe, um pouco antes de iniciar a temporada, foi votado pela prefeitura, pelo estado, o projeto da nova arena do Coyotes. E esses projetos dedicam muito dinheiro público.
E foi negado. Não aceitaram o projeto. Não querem E aí já... o Coyotes lá. Então, e aí a gente não sabe nem se vai ter Arizona Coyotes. E aí eles estavam até, essa semana mesmo, eles estavam de gracinha no Twitter, Nova Arena, com emoji de olhinhos, aí do nada o pessoal começou a postar um vídeo, assim, de uns pedaços de deserto, falando, não, a arena vai ser aqui, então não sabemos, né? E assim, por exemplo, a gente passa, querendo ou não, é um estado que, por exemplo, o Austin Matthews fala muito, né, ele é do Arizona, mas assim, é um estado que é o completo oposto, talvez, do hockey, mas que tem muito... Tem jogadores muito relevantes, né? A própria família Katia, que o Matthew fala que ele aprendeu a gostar de hockey lá, apesar de que ele jogava beisebol e outros esportes, mas foi ali, morando no Arizona, que ele criou esse amor pelo esporte. Então, assim, seria uma pena, né, se saísse de lá logo agora que o time... Mas, enfim, são... O pai deles jogou lá, coisas, né? Pois é. Eu lembro que um pouco antes de começar a temporada, começaram os memes do tipo assim que saiu a votação que recusaram, que não aceitaram a construção da nova arena, aí começaram os memes, seja bem-vindo a Quebec, seja bem-vindo a Houston, Coyotes. Seja bem-vindo a Newfoundland, que é lá na casa do chapéu no Canadá. Cara, mas o melhor é que a Arizona tem, tipo, a melhor rede social pra seguir. Eles fizeram uma montagem quando eles ganharam dos Capitals, depois ganharam de 6-0, né? Então foi tipo uma ótima derrota, que era tipo Capital Loss, aí fizeram um L enorme. Então assim, eles ainda seguram nas redes sociais genetípicas. Eu acho que foi, eu não lembro se com o Blues eles fizeram uma montagem do capitão com o L ao invés do C na jersey, sabe? Umas coisas assim. Eles são engraçadinhos. Semana também nós tivemos o encontro, né, vamos pincelar, dos irmãos Hughes, né, finalmente todos os três jogaram na vitória dos Devils de 6-5, né, foi um jogo animado, lá em Vancouver, né, Luke, Jack e Quinn agora com o capitão dos Canucks. Defendeu, defesa zero. E eu fiquei curiosa, é que essa é a 9ª família, porque é uma estatística tão surreal que eu achei que era uma coisa rara, né, eu se lembrei dos irmãos Stoll. 9ª família com 3 ou mais, né, irmãos jogando o mesmo jogo. Mas talvez eu acho que essa família, depois dos irmãos Stolz, talvez seja a mais talentosa, né? Esses irmãos que devam ter uma longevidade na liga. E mais famosa, porque o Quinn tá tendo a temporada da carreira dele, o Jack já é tipo top 5, entendeu? Assim, E aparentemente nenhum deles é um grande cuzão, né? Não, aparentemente não. E o Luke briga pelo Calder, eu acho. Eu acho que sim. Briga. Talvez ele só perca porque acho que o Bedard deve ter um pouco mais de fama do que ele, mas o Luke tá muito bem. E porque ele não é nem o melhor defensor novato do ano. É o Mintyukov, mas isso a gente não vai falar agora. Lançou! Até tem as estatísticas desse jogo aqui, que foi o seguinte: o Jack marcou um gol e deu 2 assistências, o Quinn deu 2 assistências e o Luke marcou um gol. E agora, dia 6 de janeiro, eles vão se reencontrar de novo. Então, mais uma chance aí pra você assistir esses casos de família. É uma família bem... Alguém postou no Twitter que quem tava dirigindo o carro na saída era a Ellen, que tava dirigindo o Quinn. Adoro. Ele é muito o filho favorito. Desculpa, todo mundo sabe, mas quando ela dá entrevista, todo mundo percebe que o Quinn é o filho favorito, né? Então, assim, ele pode não jogar com os irmãos, mas ele é o filho favorito da mãe, né? Que é o que importa no final das contas. Exatamente. Levantar polêmica. Seria o melhor irmão? Deixa no ar. Tenho opiniões. Deixa as pessoas que ouvirem isso se matarem. Deixa no ar. Deixe nos comentários desse episódio qual é o melhor irmão. Vou fazer uma enquete. Vamos fazer uma... Até porque o Luke e o Quinn jogam na mesma posição, né? São defensores. Então é bem...
E os números do... São defensores de tendências ofensivas. E o Quinn falou, porque o Luke também jogou em Michigan, né, como ele jogou, e os números do Luke foram melhores do que os números do Quinn. E o Quinn é muito sensível em relação a isso, ele não gosta, ele sempre fala, ele ultrapassou, ele foi um pouco sentido, então... E agora eles vão trazer, tipo, essa competitividade, né, pra NHL. Em casa. Imagina agora... Natal. Natal da família. Natal vai ser... Também quem tá retornando da melhor forma é o Conor McDavid, né? 21 pontos nos últimos 8 jogos. Só porque eu falei, que o Conor não vai estar na disputa do Hart. Aí ele ouviu. Quê? Pera aí, me ouviu. E agora tá brilhando. E assim, não só jogando muito bem, né? Gente, cada jogada, todo dia tá tendo um highlight novo do Conor McDavid. Ele não quer só pontuar, ele quer pontuar com uns lances assim mirabolantes. É porque ele voltou à melhor forma. Eu vou pontuar? Pois então eu vou pontuar. Não de qualquer forma, mas com as melhores jogadas possíveis. Tá entendendo? Ele deu a assistência dele. É o highlight humano. Não, mas eu acordei, né? O Zach Hyman teve um hat-trick, eu acordei no dia seguinte, a fofoca não era sobre o Zach Hyman ter tido o hat-trick, era que a assistência que o Conor deu pra ele fazer o terceiro gol tinha sido de outro. Ele fez a jogada, o Zach Hyman só precisou empurrar pro gol, né? Só de bola atrás. Não, ele... É porque ele colocou na cabeça que ele sabe que se ele quiser vencer uma série de playoffs, ele vai ter que jogar sozinho. Porque a defesa do Oilers continua um queijo suíço. E os goleiros há 10 anos assim, meu Deus. Zero confiança. Então ele falou, não, toca pro pai. O pai resolve. É aquela coisa, eles ganharam acho que de 4-3 de Minnesota, vai ser sempre assim. Pra os Oilers ganharem 5-4, 6-5. 7-6, sempre com placares muito altos, porque não tem defesa. Aí o Conor tem que ficar dando assistência pra todo mundo. Ele tem que driblar, ele tem que dar assistência, fazer o gol, ir no banco e pegar o Gatorade. Exatamente. Porque ele também é o honor boy do time. Ele tem que levar lá pro goleiro, lá pro Stuart Skinner, levar a aguinha dele, o Gatorade. Aí ele é o cara que passa os sais no nariz dos jogadores, e ele é o roupeiro do time, e ele é tudo. Ele é tudo em Edmonton. Pinceladas de coisas que aconteceram também, né? O capitão do LA Kings, o Anze Kopitar, eu estava nas estatísticas dele, parece que ele tá tendo a segunda melhor temporada da carreira e ele tem 36 anos. Surreal. Tava jogando muito. Toda vez que você vai ver uma estatística do LA Kings, o nome do Kopitar vai estar lá. Ele agora é o líder em assistências do time. O time, inclusive, eu coloquei assim, está estabelecendo recorde porque eles ainda podem continuar ganhando, né? No momento, eles têm 11 vitórias fora de casa desde que a temporada começou. O recorde anterior eram 10, então parece que, né, vamos ver se eles vão continuar ganhando fora de casa. Acho muito interessante isso. Eles estão 100% fora de casa. Eles estão todos os jogos fora de casa. Vamos ver se depois o Quinn Byfield parece que realmente se encontrou no time, né? Eu acho que a química entre ele e o time, os ajustes que o time, que as linhas agora sim a gente vê o LA Kings com uma identidade estabelecida, onde cada jogador tem uma linha fixa, não fica aquele rodízio que era até o ano passado, que no jogo você era a primeira linha, primeiro power play, e aí depois você tava na terceira linha e fazia a primeira do penalty kill, sabe? Então agora meio que eles estabeleceram um jogo, e é um jogo que eles têm uma imposição física muito grande, é um time que assim, que não é tão... Tirando o Kopitar e o Dowdy, é um time jovem, é um time que consegue jogar fisicamente, consegue ser aplicado fisicamente, então facilita muito para que você extraia o melhor do Quinton Byfield, do Arthur Kaliev, do Philippe Danault. Adam Kemp, que eu acho muito underrated, que eu amo o paixão também, tá sempre jogando muito bem. O Kemp tá sempre muito bem. O próprio Trevor Moore na defesa, que parece que agora sim ele se coloca como um bom defensor de fato, ele não fica perdido no gelo. O Ken Talbot tá muito bem. Verdade. O Ken Talbot tá muito bem. Ele teve um shout-out esses dias. Sim. E foi, tipo, uma steal total pro LA Kings, entendeu? Eles estão pagando muito pouco pelos goleiros. Então, assim, será que eles vão passar da primeira rodada? Daqui a alguns meses a gente vai voltar nesse tópico, né? Porque é um time que às vezes tem uma temporada regular legal e aí perde pro Edmonton Oilers na primeira rodada. Porque aí você olha e fala... Não adianta. O time enganou muito. Sabe aquela coisa do tipo... eu acho que o Kings ainda não é tudo isso. Tem sempre esse ponto, assim, do time não ser tudo isso, e aí você pensa assim, tá,
eles precisam de, sei lá, eles precisam melhorar a defesa, eles precisam de um goleiro, sabe? Que sempre cai, a corda sempre vai arrebentar, não pro lado do Andy Kopitar, vai arrebentar pro Phoenix Copley, vai arrebentar pro Gabe Villard, que foi trocado pelo Pierre Dubois. Então, aí você pensa assim, tá... O Dubois tá lá, eu lembrei agora. Sim, então, parece que ele já se encontrou lá. Então, assim... Já se encontrou também. É aquela coisa. Qual é o teto desse Kings? A gente tá vendo o melhor que eles podem passar ou ainda tem mais? Sabe? Ainda tem... eles podem melhorar e melhorar. Mas qual é o ponto fraco deles? Porque sempre vai ter essa discordância. Tipo, a idade vai chegar pro Kopitar e pro Dowry nos playoffs, porque a temporada é longa. Playoffs é outro jogo. Então, porque sempre falava, nos últimos anos, principalmente do Andy Kopitar, era isso. A idade chegou. Ele não consegue carregar tanto animal, ele não é mais Noé. Só que o Kings melhorou. Dá o último highlight da Princesa do Pop pra gente encerrar. Exatamente, né? Tate McRae lançou o álbum dela, né, galera? Se vocês escutaram, comentem. É o segundo álbum dela, o Think Later, né? A diva que, inclusive, eu gostaria que ela aparecesse no All-Star Game, né? Porque a gente comentou, acho que nos episódios de Passando a Limpo, que agora teremos um capitão, né? Que é um jogador e vai ter uma celebridade. Pelo amor de Deus, Toronto não pode perder a chance de levar a Tate McRae pra fazer isso. Exatamente. Ela é o momento do pop, entendeu? Imagine lá, né? E por que a gente tá falando dela? Porque o álbum tem várias músicas com a temática, não a temática em si da música, mas o clipe principalmente, e a capa do álbum trazem elementos do rock. É muito E aí o pessoal... Todas as fotos promocionais, ela está usando algum artigo relacionado a rock. Por quê? A diva realmente... Por quê? Porque ela namorou por alguns meses o Cole... Qual é o sobrenome desse jovem? Cole Sillinger, né? Do Columbus Blue Jackets. Que é aquela coisa, eles perguntaram pra ele quem era a crush dele, né? E ele falou que era Tate McRae. Aí eles tinham amigos em comum, começaram a namorar. E a história é de que ele meteu o chifre na gata, né? Uma mulher maravilhosa. E agora ela se vingou o quê? Monetizando. Certíssima. Eu vi um tweet, não era da Tate McRae, mas era com a Dixie D'Amelio. Que ele falou que era outra crush dele, que parece que tá namorando o Trevor Zegras e parece que eles terminaram agora, então... Não, aí é um cara falando assim pro Jamie Drysdale. Pode ir, ela tá solteira, ela não tá mais namorando com o Trevor Zegras. Então, óbvios demais, né? Óbvios demais. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso último episódio, assim, comentando coisas esse ano. A gente vai ter mais um episódio que vai sair no dia 20, mas é temática natalina, inclusive você pode deixar... Boas festas! Comentário aqui, respondendo. Se você pudesse fazer um pedido pro Papai Noel, trazer algo pro seu time, o que você pediria? Deixa aqui que a gente vai ler no episódio. Todos os integrantes do TTG vão participar, vão fazer sua participaçãozinha. Eu espero, senão daqui a pouco eu vou ir no privado e cada um puxar a orelha. Mas é isso, então. Agradeço muito vocês dois que vieram participar aqui. A gente vai informar direitinho as férias no próximo episódio, para vocês também não ficarem tão perdidos. E só pra gente fazer o fechamento aqui direitinho com as nossas informações, se você quer saber... Ana, vou só... Pode falar. Só 10 segundos pra demonstrar como o retorno de Patrick Kane foi tão inútil, nem mencionamos ele nesse episódio. É isso que eu tenho pra falar, pra encerrar meu adeus, é esse. Mas é aquilo. Também não fez nada, culpa né? do Patrick Kane ou é o Red Wings que é muito inútil? Não. Lançou. Não, vamos botar na conta do feio. Deixa a culpa com ele. Maldito. Rato maldito. Mas assim, um beijo pro San Jose Sharks, que também está proporcionando jogos muito legais. Exatamente. Reviveu, né? Tal qual a Fênix voltou à vida. Mas, se você quer saber tudo o que acontece na temporada da NHL, e não só da NHL, porque falamos sobre hockey internacional, hockey brasileiro, hockey universitário, hockey feminino, entre no nosso site, tictacgo.com, tem as melhores matérias, análises, opiniões, tudo que você precisa saber do universo
Hóquei no Gelo, Mundinho Hóquei no Gelo, tá tudo lá. Você também tem acesso a uma comunidade exclusiva se participar do nosso servidor no Discord. Tem também cupom com 10% de desconto lá no Mr. Varsity, é TicTacGo. Siga todas as nossas redes sociais no @TicTacGo. E é isso. Inclusive aqui eu liberei lá no nosso Spotify para você mandar uma voice message, se você quiser. Então, caso você queira fazer essa participaçãozinha, a gente pode colocar aí no próximo episódio. Você também participa aqui do TTG com o seu comentáriozinho, além de, óbvio, tem as enquetes e a caixinha de perguntas no Spotify está sempre aberta. Nos outros streamings eu não sei muito bem como funciona. No YouTube você também pode comentar, mas em qualquer lugar que seja, se você puder avaliar o nosso podcast, dê sempre 5 estrelas, nada menos do que isso, senão eu vou caçar cada um de vocês. E é isso, pessoal. Obrigada. Um beijão. E até a próxima. Tchau!